Gente, boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa quarta-feira de cinza. Como é que foi seu carnaval, hein? Tá só o pó da rabiola, curtiu bastante? Pode olhar, viu que tem um glitterzinho aí atrás da sua orelha. Todo carnaval tem seu fim, né, gente? E não sei se você tava na folia, acompanhou tudo. Fica tranquilo que a partir de agora eu te atualizo tudo do mundo do futebol. Semifinal do Campeonato Mineiro, tá sabendo? Ficou assim, ó. Sábado tem Cruzeiro contra o Pouso Alegre. Tem jogador chegando no Cruzeiro. Bruno Rodrigues desembarcou segunda-feira aqui em Belo Horizonte. Ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube, mas dá pra gente relembrar aqui no Globo Esporte várias histórias que ele viveu no Cruzeiro. A comemoração ainda tá fresquinha na memória dos cruzeirenses. Ele dá aquele pulinho, mas não vem, né? Referência ao ídolo Cristiano Ronaldo. Meto um gol já. Sim, o CR7 da Pampulha, né? O giro no ar e o grito marcaram a primeira passagem do Bruno Rodrigues pelo Cruzeiro. Assim como a treta com o atacante Henrique Dourado. Você lembra? Existe uma disputa para quem bate o pênalti no Cruzeiro. Foi no jogo contra o Fluminense, pelo Brasileirão de 2023. O Fábio defendeu a batida do Bruno Rodrigues, mas o juiz mandou voltar porque o goleiro se adiantou. Dourado agora tá com a bola debaixo do braço e o Bruno Rodrigues está inconformado, dizendo: você chegou depois e quer sentar na janelinha. Bruno bateu de novo e mandou pra fora. Aí ficou aquele clima tenso entre os brothers. Nas redes sociais, o clube resolveu a confusão colocando os dois na camiseta da União. E no jogo seguinte, eles mostraram que tava tudo certo mesmo. Bruno Rodrigues de cabeça, o toque pro gol! Henrique Dourado! Da dupla que se estranhou contra o Fluminense. O clima tá excelente. Esta foi uma das 10 assistências que ele deu com a camisa celeste, além de 17 gols em 67 partidas. Bruno Rodrigues! Ajudou o Cruzeiro na campanha do acesso para a Série A em 2022 e a se manter na primeira divisão no ano seguinte. A bola chegou no cara que resolve! No fim da temporada, foi contratado pelo Palmeiras, onde acabou vivendo o maior drama da carreira. O atacante sofreu 2 lesões graves, uma em cada joelho, e ficou afastado dos gramados por quase 2 anos. Fez apenas 17 jogos e 2 gols com a camisa do clube paulista. O primeiro pouco depois de se recuperar. Um gol muito especial, que representa o renascimento. Trabalho na persistência, na resiliência. Para mim, esse é o maior talento que alguém pode ter. No Cruzeiro, Bruno Rodrigues ainda está no top 5 artilheiros dos últimos 10 anos. Vai ser um bom retorno pro Cruzeiro. Que ele volte pra jogar igual na primeira passagem. Vai dar bom? Vai, vou ser campeão de tudo. Fisicamente tô me sentindo bem e o que eu preciso é jogar futebol. Então, brilha, Bruno! E ó quem tá aqui, ó, Giovana Pires, direto da Toca da Raposa, porque Bruno Rodrigues, vem cá pra gente conversar com ela. Vai ser um reforço muito bom pro Tite, que tem 9 desfalques pro jogo de sábado. Giovana, boa tarde, amigo. Tem uma purpurina aqui na sua camisa, deixa eu tirar. Boa tarde. Ô Maurício, você estava falando aí sobre encontrar glitter pelo corpo, atrás da orelha. Meu filho, eu não preciso nem ir muito longe, não. A roupa, a cabeça, o cabelo, o rosto, todo lugar tem glitter. Eu não sei porquê, sabe? Eu não consigo entender o que aconteceu. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. O Bruno Rodrigues chega numa excelente hora para o Cruzeiro, né? Porque como você destacou, o time do técnico Tite tem 9 desfalques nesse momento, nessa semana, 8 que estão no departamento médico. E entre esses 8, 5 são atacantes, que é a posição do Bruno Rodrigues. O Kaique Kenji, Neiser Vila Real, Sinisterra, Marquinhos e Chico da Costa são os atacantes do Cruzeiro que estão no departamento médico neste momento. Sobre o Bruno Rodrigues, ele ainda não foi oficializado pelo Cruzeiro, mas se for inscrito até a próxima sexta-feira, já pode até estrear no fim de semana. Ele vinha treinando normalmente pelo Palmeiras nesse início de ano, já até estreou, jogou nesse início de temporada. Então vamos ficar de olho que pode ser um reforço que estreia pelo Cruzeiro
muito em breve. Vai reestrear, né, pelo Cruzeiro, como a gente até já viu na reportagem. O técnico Tite fecha a preparação amanhã à tarde aqui na Toca da Raposa 2 e na sequência viaja para Pouso Alegre para ir no sábado enfrentar o Pouso Alegre na semifinal do Campeonato Mineiro. Maurício. Certinho, Giovana. Muitíssimo obrigado pelas informações. Bom trabalho pra você. Não sei se vocês estão sabendo, mas vai começar a Libertadores pros times brasileiros. Ó, o Bahia e o Botafogo jogam hoje. A gente tá naquela segunda fase, né, que a gente chama de pré-Libertadores. O Cruzeiro, você sabe bem, volta a disputar a competição depois de 7 anos, mas vai estrear só em abril, direto já na fase de grupos. Cauã Prats, 17 anos, 7 milhões de euros, dá 43 milhões de reais, Gão, aproximadamente? Os valores que eu tenho são diferentes. São diferentes? São. Esses são valores, a gente vai conferir daqui a pouco. Tá aí, ó, o Bolazi, que repostou, né? Uhum. Que pegou uma amizade muito forte com os jogadores, né? O Bolazi, pela passagem dele pelo Cruzeiro. E segundo informações do Fabrício Romano, que é um jornalista italiano muito bem informado, são perfeito. esses os valores. Perfeito. 7 milhões de euros, bônus por metas 5 milhões, que dá 31 milhões, e potencial total de venda 12 milhões, que dá um total de 74 milhões, segundo o Fabrício Romano. Somado, não, é isso mesmo, somado valor fixo com bônus por metas, né? É porque eu achei que o valor que tinha colocado ali de 7 milhões tinha sido o valor total, mas o potencial total realmente é o valor que eu tinha ali, a informação que chega a 74 milhões de reais. Bom, aí o jogador tem 17 anos e aí ele fica no Cruzeiro até agosto. E, Leopoldo, isso aí é o que tem que acontecer no futebol dentro de uma SAF. Você tem jogadores, tudo começa também com aquele jogador, não sei se vocês se lembram, o jogador que era lateral direito no Cruzeiro, Giovanni Jesus, que veio da base do Cruzeiro e foi vendido. E aí o Cruzeiro também tem feito boas negociações com alguns jogadores. Eu coloco ali o Batistella talvez como uma rara exceção, mas tenho que levar em consideração que você permanecer com 30% dos valores econômicos do jogador é um valor sim a ser levado em consideração, porque na hora que ele é vendido, o clube acaba faturando, além de ter todos aqueles benefícios de ter sido o clube que revelou ele. Especificamente sobre o Cauã Prats, um valor justíssimo por um lateral esquerdo que o Cruzeiro mantém ele no seu elenco até agosto. Uma ótima venda e eu acho que é assim que tem que funcionar a SAF, com esses valores da base sendo negociados. Só gostaria de ver o jogador um pouquinho mais no time profissional, mas o valor foi justo e foi bom para o Cruzeiro. Vem aí a semifinal, né? Em meio ao Campeonato Brasileiro. Exato. Né? O Tite, daqui a pouco a gente vai mostrar Adenor. que tem... Adenor, né? Senhor Tite, Adenor. Né? Na verdade não, é Matheus Bach, na verdade. Titinho. Quem que é o treinador? Matheus Bach. Né? É o treinador. Como é que você foi? reparou que eu comecei a falar sobre o Matheus Bach tomar a iniciativa, ir pra beirada do campo? No último jogo do Cruzeiro contra o RT, ele ficou quietinho na casinha? Ele te ouviu? Quietinho na casinha e só o Tite na beirada do campo. O senhor está reprimindo o Matheus? Não, reprimindo não, tem que colocar ele no lugar dele. Porque o Cruzeiro não é lugar para fazer estágio. Todo mundo fica falando assim, não, o Tite veio e tal, etc. Mas o Matheus Bach é que tá sempre lidando com problema nenhum. Mas aí eu vou voltar no tempo um pouquinho e falar do Mano Menezes, por exemplo. Tinha o Mano e tinha o Sidney, que era auxiliar direto dele. O Mano Menezes era o linha de frente ali, velho, ó. Aí o Sidney vinha, falava no ouvido do Mano, ó, eu acho isso, assim, assim, que é a função do auxiliar. Que às vezes ele observa uma coisa que o treinador também não observa. Agora ali não, ali é o Tite aqui, ó, e o Matheus Bach aqui, na frente, falando com os jogadores e tal, e o Tite ali, passivo, na boa e tal. Aí começamos a mandar pedrada lá, no modo, não no literal, evidentemente, né, aqui da maneira alegórica. Aí o Matheus Bach, contra o RT, quietinho na casinha ali, ó. Eu fico imaginando Pianinho, para o jogador. Falei, poxa, sou treinado pelo técnico de seleção brasileira e tudo mais, mas o filho dele que tá falando, tá, é complicado isso. Na Toca da Raposa, sem querer te cortar e falando mais uma vez, a gente acompanhava muito de perto os treinos, né, quando era frequentemente. O Sidney vinha, dava o treino, que evidentemente era a filosofia de trabalho do Mano. Depois o Mano Menezes vinha e aplicava o treino tático ali da forma que ele achava ideal. Então o auxiliar dar o treino, o inicial ali, preparar o time para o treinador vir, zero problema. Isso acontece muito, sem problema nenhum. O cara tem que ter a ideologia e a filosofia do treinador principal. Mas o que está acontecendo no Cruzeiro, não é isso não, viu? Muito bem. E o pós-carnaval? Vitor Moreira conta pra gente. O carnaval foi bom para aquela pausa, colocaram o pé no freio. O Caio Jorge foi ao show do Gustavo Lima. O zagueiro João Marcelo viajou para o Rio de Janeiro para ver os desfiles das escolas de samba.
Mas agora é papo sério. Essa folguinha foi boa, o time estava numa sequência de 7 jogos em 21 dias, então bora seguir. Até porque tem uma semifinal pela frente. No sábado, o time encara o Pouso Alegre pela primeira partida. Na fase de classificação, a equipe do sul de Minas derrotou o Cruzeiro por 2-1 em pleno Mineirão. Dessa vez o duelo vai ser fora de casa e não tem espaço para um novo tropeço. É bom frisar aqui que o grupo está todo unido. Eu costumo dizer muito que aqui é a segunda família que acaba virando primeira, que muitas das vezes a gente fica mais junto aqui do que em casa. Vamos dar seguimento no trabalho. Hugão. Pois é, Léo, mas levando em consideração o que aconteceu na primeira rodada do Campeonato Mineiro, e todo mundo apoiou, foi a garotada que foi com poucos jogadores ali do time titular, e depois essa garotada vai e se apresenta ao Myron César e bate campeão ali da Copa São Paulo Futebol Júnior. Então, ou seja, foi um jogo realmente atípico. Não estou tirando o mérito do Pouso Alegre. Pouso Alegre se mostrou uma equipe muito forte, garantiu a classificação, campeão do interior, merece todo o nosso respeito e nossa atenção, principalmente pela peneira que é o jogo defensivo do senhor Adenor. Então a gente tem que ter muita atenção e muito cuidado, respeitar ao máximo o Pouso Alegre, mas esse resultado da primeira rodada do Campeonato Mineiro, a gente tem que levar também isso em consideração, mas espero que o Cruzeiro dê a devida importância para esse jogo e dê também o devido respeito ao Pouso Alegre, que merece muita atenção, sim. Pois bem, ô Gão, tá aqui o nosso internauta, o Matheus Júnior. KKKKK. Tá bom, Gão, o Matheus ficou no banco só porque você falou. Não, foi a pressão da galera, mano. Só eu não, tá achando que sou eu? Não sou o dono da razão, muito menos o bambambam da parada, não. Mas você acha que o que a gente fala no Alterosa Esporte não reverbera, não tem uma força de um canhão mesmo? Alterosa Esporte, meu amigo, tem quase 30 anos que tá aqui. Se você soubesse a pressão que às vezes Leopoldo Siqueira e a nossa produção aqui recebe das coisas que a gente fala aqui na bancada, e temos liberdade para falar, aí, meu amigo, você ia ver a força que o Alterosa Esporte tem. Mas é uma cena as cobranças que a gente recebe na rua também. É uma cena que lembra até o Dorival Júnior na seleção, quando os jogadores fazem uma roda excluindo o treinador. E falei isso também. É impactante pelo tamanho do Tite, uma vez que o clube está precisando de uma informação, de um up no jogo ali, o treinador ficar à parte e o auxiliar apenas ele passar a informação. Não é bom, não. E por falar em recuperação, o Tite precisa recuperar o elenco. Precisa de quê, minha querida Isabela? Conta pra nós. Até o primeiro jogo da semifinal do Mineiro, o técnico Tite tem obstáculos para driblar. O Cruzeiro está com 9 desfalques para o jogo de sábado com o Pouso Alegre. Eu não posso pagar o preço e eu tenho que assumir as responsabilidades e as pressões e botar um jogador, estourar o jogador e perder o jogador sem determinados motivos. Eu tenho que respeitar o clube, e o atleta. Matheus Henrique desfalca o time porque foi expulso no jogo com a URT. E o departamento médico da Raposa está lotado. Neycer Real, Sinisterra, Kenji, Chico da Costa, Marquinhos, Cauã Moraes, Jonathan Jesus e Matheus Cunha se recuperam de lesões. Mas o calendário não refresca. Além da fase final do Mineiro, o brasileiro volta já na próxima semana. E o professor conta com todo o elenco. Esse calendário a gente tem que se adaptar, mas ainda dosar. A classificação ela foi dos meninos, o primeiro jogo, aí crítica assim, absorver e agora, mas todo esse trabalho desse grupo, ele termina como primeiro nessa fase de classificação. Então devo considerar os atletas também essa busca, essa recuperação dentro da própria competição. Sou muito crítico ao senhor Adenor, mas nessa fala dele eu tenho que concordar, porque há uma coerência principalmente nessa condição de trabalho, porque quando você dá oportunidade para os meninos, como ele fala dessa forma aí, a gente encontra o Kenji. Baita jogador que foi importantíssimo no time sub-20 do Cruzeiro, jogador que toda vez que entrou com o Cruzeiro foi muito agudo, foi efetivo, e aí teve aquela fatalidade naquela entrada criminosa no jogo contra o Mirassol, aonde infelizmente a gente vai ser desfalcado de um jogador que foi muito bem aproveitado no Campeonato Mineiro, apesar dos resultados, mas mostrou sim em campo que tinha capacidade de ser titular,
mas não estará à disposição nesse momento. Mas ainda assim encontra espaço para uma crítica. Esse time do Cruzeiro não é o time que mostra o mesmo vigor físico do ano passado e a mesma performance de condicionamento físico. Mas, Hugão, estamos no início da temporada. Ainda assim, o Cruzeiro já poderia estar mostrando um resultado e uma performance física melhor em campo. Parece que o time prega, que o time cansa no meio das partidas. Sim, os times do Campeonato Mineiro vinham treinando um pouco antes, mas até no Campeonato Brasileiro eu percebo que os times que estão jogando contra a gente estão com condicionamento físico melhor que a nossa equipe. Semifinal com 2 partidas, passando a final será em jogo único. O Cruzeiro voltou aos trabalhos ontem. Acho que nem faz mais sentido a gente ficar aqui falando ainda com o técnico Tite, porque está mais do que claro que ele comanda o clube normalmente. Sábado, no sul de Minas, recebe aí um voto de confiança da diretoria do Cruzeiro em meio a esse momento de pressão, principalmente por parte do torcedor. Mas o Cruzeiro teve, depois do jogo de sábado, domingo e segunda de folga, retomada dos trabalhos na terça, agora já entrando aí nestes últimos treinos, pensando no jogo de sábado da semifinal e, obviamente, não vai mudar o comando técnico, isso está definido. Vamos acompanhar o Tite, que ainda vem buscando um encaixe nesse time do Cruzeiro. Vem de resultados aí, vitória sobre o América, empate com o Mirassol e vitória sobre a URT, mas ainda sem convencer a todo mundo que existe uma melhora no desempenho do Cruzeiro. Vai lutar por isso no sábado, diante da equipe do Pouso Alegre, quando não terá o Matheus Henrique, jogador que vai cumprir suspensão pela expulsão diante da equipe da URT. Atenção, torcedor do sul de Minas, que quiser comparecer, hein? Ingressos para a semifinal, tendo aí o preço de R$ 65,00 a meia entrada, R$ 130,00 a inteira, no setor visitante descoberta. Os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma Eleven Tickets. Então, torcedor do Cruzeiro aí que quiser acompanhar o jogo no sul de Minas, com certeza teremos muitos torcedores ali marcando presença. À venda, então, no site Eleven Tickets, visitante, arquibancada descoberta, meia entrada, inclusive, já se esgotou, hein? Só tem somente a inteira, custando R$ 130,00. A bola rola sábado às 18h30. Bruno Rodrigues já fez quase todos os exames, faltando ainda os últimos testes antes de assinar contrato. Vem emprestado pelo Palmeiras até o final de 2026 e muito em breve estará treinando aí com todo o grupo. Claro que neste primeiro momento ali é aquela avaliação física para ver questão de força também, como que está, se tem algum desequilíbrio, e aí, a partir disso, o cronograma de treinamento será definido na Toca da Raposa 2, mas não vai demorar para o atleta estar à disposição do técnico Tite. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima, vamos que vamos! É tetra brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, o Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você, na A ou na B, sempre maior do que você.